Amém. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu não estou bravo, estou calmo. Super calmo, tranquilo. Dizem por aí, manso como ganso. Quem está aflito em São Cristo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ministrando nesse culto da família uma série de mensagens cujo tema é: quem tem ouvidos, ouça. Diga assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem acompanhado essa série desde o início, levanta a mão assim para eu ver. Glória a Deus. Quantos têm sido abençoados, diga aleluia. Glória a Deus. Nós estamos estudando as cartas que foram escritas para a igreja em Apocalipse. São 7 cartas, 7 igrejas que tinha ali naquela região da Ásia Menor. E hoje nós estamos dando continuidade à terceira carta que foi escrita. Já falamos sobre a carta escrita a Éfeso, a Esmirna, e hoje finalizamos a carta que foi endereçada, que foi escrita para a igreja que estava localizada na cidade de Pérgamo. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Quem achou, diga eu vou para o céu. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quantos podem dizer glória a Deus? O pano de fundo dessas cartas que foram escritas para 7 igrejas do livro de Apocalipse é de um apóstolo, o apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, longe de tudo e de todos, longe da igreja, longe da sua família, das pessoas que ele amava, experimentando escassez material porque o alimento era pouco. Ali estava o apóstolo João em uma ilha, exilado. Essa ilha ficava a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. A ilha de Patmos era o lugar onde os piores criminosos daquele tempo eram enviados. Homicidas, ladrões, os piores criminosos eram enviados para a ilha de Patmos, e João também foi enviado para lá. Não porque ele era um criminoso, muito pelo contrário, mas porque havia uma forte perseguição naquele tempo. A igreja de Jesus estava sendo perseguida e João não negou o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? O apóstolo João não negou o nome de Jesus, ele foi leal, ele foi fiel a Jesus até a morte, e por isso ele foi enviado para a ilha de Patmos e ali ficou exilado. Me chama a atenção que nos textos que nós lemos até então, ao longo dessa série, nos informa que o apóstolo João, mesmo passando por tudo aquilo que ele estava vivendo na ilha de Patmos, toda privação emocional, material, a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo João foi achado em espírito.
Diga assim: o apóstolo João foi achado em espírito. Ou seja, o apóstolo João, tudo aquilo que ele viveu, toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que ele estava passando, o levou ao seu estado original. Porque, irmãos, nós somos espíritos, somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Toda provação, toda luta que passamos tem que nos levar para o nosso original e não para a carne. Isso significa dizer que o apóstolo João, mesmo passando por toda a provação, ele manteve uma comunhão desimpedida com o Espírito Santo. Não foi encontrado em João dúvida, incredulidade. João, mesmo na ilha de Patmos, ele nunca disse o seguinte: onde está o Senhor, meu Deus, em meio às minhas lutas? Onde está o Senhor em meio às minhas dificuldades? Como muitas vezes nós fazemos. Quando estamos passando por um momento difícil, a gente questiona a presença de Deus, a gente questiona a fidelidade de Deus. João, ele não fez isso. Pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi achado em espírito. Os olhos de João estavam abertos para ver o Senhor, os ouvidos estavam abertos para ouvir o Senhor, e foi por isso que Jesus deu a ele grandes revelações, mesmo em um tempo de muita dificuldade. Porque é assim, irmãos, é no tempo da dificuldade que você se habilita para receber grandes revelações da parte do Senhor. Quando você mantém uma comunhão desimpedida com o Senhor, ou seja, mesmo em meio às lutas, em você não é encontrado incredulidade, dúvida, amargura, angústia. Pelo contrário, você está em espírito, você está na comunhão plena com o Espírito Santo. Quando isso acontece, você se habilita para receber grandes revelações do Senhor. E ali estava o apóstolo João, recebendo revelações poderosas que norteiam a igreja até hoje, que são verdadeiras bússolas para a igreja dos dias de hoje. E Jesus, quando aparece a João, Jesus, ele pede para João escrever 7 cartas para 7 igrejas que havia na Ásia Menor. A primeira carta foi escrita para a igreja de Éfeso, a segunda foi escrita para a igreja de Esmirna e a terceira para a igreja de Pérgamo. Na semana passada nós iniciamos falando sobre essa igreja de Pérgamo. Qual que era a marca da igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo estava localizada nessa cidade, chamada Pérgamo, e Pérgamo era uma cidade idólatra. Pérgamo não era conhecido como uma cidade de natureza comercial, que fazia importação, exportação, negócios, por mais que ali acontecia essas coisas. A marca da cidade de Pérgamo era que Pérgamo era uma cidade idólatra. E nós aprendemos na última semana que para cada necessidade humana, para cada dor humana, havia um Deus específico que as pessoas poderiam procurar para, em tese, satisfazer as suas demandas. Então, se alguém precisava de cura, ia-se ao templo de Esculápio, que é o deus da medicina, de acordo com a mitologia grega, o deus da cura. Ali se liberavam serpentes no templo, os enfermos que estavam colocados ali deitados em uma maca no templo, as serpentes passavam pelos enfermos e acreditava-se que a pessoa que tivesse um sonho com o deus Esculápio seria curado, seria restaurado em sua integridade física. Se alguém quisesse viver uma balada, uma rave, uma festa regada a muito vinho, ela ia para o templo do deus Dionísio, porque na mitologia grega, Dionísio era o deus do vinho, o deus das festividades. Se alguém tinha um grande problema para resolver, ela ia então para o templo de Zeus. Zeus era conhecido pela mitologia grega como o Senhor do Universo, aquele que comandava o universo. Então, se alguém tinha algo muito grande para resolver, acreditava-se que indo ao templo de Zeus, essa pessoa receberia uma resposta. Se ela quisesse uma estratégia militar, ia
até o templo de Átena, que era a deusa da estratégia militar. Se queria produtividade na agricultura, ia até o templo de Deméter. Deméter era a deusa da agricultura. Irmãos, ali havia uma pluralidade de templos e de deuses que as pessoas poderiam procurar para saciar suas necessidades, suas demandas, e acreditava-se que haveria ali uma resposta. E esse, irmãos, é o fundamento da idolatria. O fundamento da idolatria é quando alguém deseja um Deus personalizado que faz tudo o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Essa sociedade que havia em Pérgamo era uma sociedade idólatra. Porque para cada necessidade deles, eles recorriam a um Deus. Havia um menu de deuses que eles poderiam recorrer. Mas a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que o nosso Deus não é Deus de menu. O nosso Deus é Deus como um Senhor. Quantos podem dizer amém? O nosso Deus, ele tem resposta para todas as áreas da nossa existência. Se você precisa de cura, o nosso Deus é o Jeová Rafá. Se você precisa de provisão, o nosso Deus é o Jeová Jirê. Se você precisa que Deus esteja presente, Ele é o Jeová Chamar presente e Ele está. Se você precisa de que a justiça de Deus se manifeste, Ele é o nosso Tzidkenu Yavé. Ele é a nossa justiça. Irmãos, tudo que nós precisamos está no nosso Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus tem uma resposta para cada momento da nossa vida, para cada circunstância, para tudo que vivemos. Nós não precisamos recorrer, conforme a mitologia grega apontava, para vários deuses, que nós sabemos que são deuses falsos, são religiões falsas e que nada edifica nossas vidas. O fundamento da idolatria é você desejar ter um Deus personalizado que vai fazer o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Jesus nos ensina a combater a idolatria. Como que Ele nos ensina? Ele diz o seguinte: quando Ele estava perto de ser crucificado no Getsêmani, Ele faz uma oração poderosa. Ele diz o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Jesus sabia que Deus tinha poder para passar dele o cálice, para mudar aquela circunstância, para trazer outra resposta para aquilo que ele estava vivendo. Mas Jesus disse o seguinte: eu quero a sua resposta, Senhor. Seja feita a sua vontade. Se você quiser combater toda espécie de idolatria na sua vida, busque sempre a vontade do Senhor, não a sua vontade. Quantos podem dizer glória a Deus? Se quiser combater toda espécie de idolatria na sua vida, busque sempre a vontade de Deus e não satisfazer a sua vontade. Jesus nos ensina a buscar a resposta que vem da boca de Deus, amém? Porque nem só de pão, irmãos, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a resposta que vem da boca de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? E nós paramos na semana passada exatamente no versículo 13. Então vamos dar sequência hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Por que Satanás havia estabelecido o seu trono, irmãos, na cidade de Pérgamo? Porque a cidade de Pérgamo era uma cidade idólatra. Por isso que Satanás estabeleceu o seu trono ali. Pérgamo era a cidade onde Satanás estabeleceu a sua habitação. Ali não tinha um trono físico de Satanás. O texto está falando de um princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? Reina, governa quem é adorado. Satanás governava, reinava sobre a cidade de Pérgamo. Exercia influência sobre os habitantes de Pérgamo. Por quê? Porque eles adoravam a vários deuses. E isso abria uma brecha para que Satanás governasse sobre eles. Havia um espírito de engano naquela cidade. Havia uma apostasia naquela cidade.
Havia mentira espiritual naquela cidade. E Satanás tirava proveito disso e exercia governo sobre a vida daquelas pessoas. Por isso que Jesus vai falar que em Pérgamo, Satanás havia estabelecido o seu trono. Então o versículo 13 está falando sobre isso. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. E a gente vai começar a partir daqui hoje. Depois dessa breve introdução, dessa guisa introdutória, a gente vai dar sequência a partir desse texto. Irmãos, observe uma coisa. Quando Jesus ele acaba de falar que Satanás havia estabelecido o seu trono na cidade de Pérgamo, ele cita um personagem muito importante. Ele vai falar o seguinte: nessa cidade, nessa igreja de vocês, tem um homem chamado Antipas, que foi morto por amor ao meu nome. Antipas, ele foi fiel ao Senhor até a morte. E isso me chama a atenção, irmãos, porque mesmo em tempos de perseguição, mesmo em tempos de adversidade, nós podemos ser fiéis ao Senhor. Mesmo Pérgamo sendo uma cidade onde o trono de Satanás foi estabelecido, ali havia pessoas fiéis que levavam a sua fé até as últimas consequências. Quem estava ali? Antipas. Quem foi Antipas? Antipas foi um antigo bispo da igreja que havia em Pérgamo. E a tradição vai dizer, meus irmãos, que Antipas, ele se recusou, ele se negou a adorar o imperador romano. A igreja naquele tempo estava sendo perseguida, não porque não adorava os deuses da mitologia grega, mas sobretudo porque não adorava ao imperador romano. A igreja naqueles dias era considerada traidora do Estado, porque não se rendia, não se dobrava diante do imperador romano, não louvava, não adorava o imperador romano. E Antipas, ele foi um homem de Deus, um bispo, um pastor daquela igreja em Pérgamo, que foi fiel a Jesus e não adorou, não reconheceu o imperador romano como seu senhor. E a tradição vai dizer o seguinte, que Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze e ele foi queimado vivo. Ele morreu queimado vivo, ele foi cozinhado literalmente. E as pessoas que estavam perto de Antipas vai dizer que enquanto ele estava sendo queimado, ele orava, louvava e glorificava o nome do Senhor. Me chama a atenção nesse texto, irmãos, que Jesus vai se referir a Antipas com uma expressão que ao próprio Jesus é utilizado. Ele chama Antipas de minha fiel testemunha. Sabe quem é a fiel testemunha no livro de Apocalipse? O próprio Senhor Jesus. Sabe o que eu aprendo? Quando nós somos fiéis ao Senhor, recebemos a sua identidade. Quando você é fiel ao Senhor, Deus dá a você a identidade de Jesus. Antipas recebeu o mesmo título de Jesus, irmãos. Fiel testemunha. Agora, pastor, o que é a fidelidade? A gente precisa entender, irmãos, o que é a fidelidade. A fidelidade é uma obediência consciente à palavra de Deus. A fidelidade não tem nada a ver com emoção, com sentimento. Você não pode condicionar sua fidelidade a Deus porque você está sentindo a presença de Deus. Você não pode condicionar sua fidelidade a Deus porque você está em um dia bom. Você não pode condicionar sua fidelidade a Deus porque Deus atendeu a sua demanda, a sua expectativa naquele momento, naquele tempo. A fidelidade é uma obediência consciente à palavra de Deus. Você é fiel porque você sabe o Deus que você serve. Você é fiel porque você conhece o caráter do seu Deus. Fidelidade, irmãos, é obediência consciente. Diga assim, fidelidade é uma obediência consciente. E Antipas estava ali, o antigo pastor dessa igreja em Pérgamo, e ele foi fiel
não se dobrou ao imperador romano, não adorou o imperador romano, foi fiel até a morte. Antipas não comprometeu a sua fé para se encaixar nos padrões daquela sociedade. Irmãos, nós não podemos comprometer a nossa fé, comprometer nossa fidelidade para se encaixar aos padrões pecaminosos da nossa sociedade. E quando eu estava estudando sobre Antipas, um texto me veio ao coração, que é o texto que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Lá está escrito o seguinte, Paulo fala, porque para mim, viver é Cristo, logo, morrer é lucro. Diga assim, para mim, viver é Cristo, logo, morrer é lucro. Sabe o que o apóstolo está nos ensinando? Ele está nos ensinando o seguinte, que se a sua vida for um investimento no reino de Deus, a sua morte trará lucro para você. Aqui ele está usando de uma linguagem comercial, para que a gente possa entender, ficar mais fácil o entendimento. Ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele está nos ensinando, se a sua vida é um investimento, porque você só tem lucro se você investir. Sim ou não? É impossível você ter lucro se você não investe. Então Paulo está dizendo o seguinte, quer que a sua morte seja lucro, que a sua vida seja um investimento no reino de Deus. Antipas entendeu que para ele viver era Cristo, logo morrer é lucro. Foi a mesma situação que viveu Policarpo na igreja de Éfeso. Policarpo foi o pastor da igreja de Éfeso. E o imperador romano obrigava Policarpo a negar a Jesus e a reconhecer o imperador como Senhor. Policarpo não se rendeu a essa proposta. O imperador deu mais uma chance para ele. Ele falou, eu não vou me dobrar diante de você. Qual foi a sentença? O rei Domiciano falou o seguinte, se você não negar a Jesus, eu vou liberar as bestas feras e você vai morrer queimado pelo fogo que vai ser aceso agora. E a palavra do Senhor nos ensina, na verdade, livros históricos vão nos ensinar que Policarpo também levou a sua fé, a sua fidelidade até as últimas consequências. Enquanto o fogo foi aceso, ele estava no meio do fogo. Ele falava o seguinte, eu vou ser queimado por essa chama, mas daqui a pouco eu estarei com o Senhor. Mas vocês, se não se arrependerem, serão queimados pelo fogo eternamente, o fogo que arderá por toda a eternidade. Arrependam-se. Foi isso que Policarpo falou enquanto estava nos seus últimos momentos. Irmão, sabe o que eu aprendo? Que a fidelidade está ligada à morte. Não a morte física propriamente, mas a morte do nosso eu para que possamos agradar ao Senhor. Diga assim, a fidelidade está ligada à morte. Não é a morte física propriamente. Esses homens levaram a sua fidelidade até as últimas consequências e abriram mão da sua própria vida para honrar ao Senhor. A fidelidade está ligada à morte do nosso eu, à renúncia do nosso eu. Nós precisamos aprender a negar nós mesmos para fazer a vontade do Senhor. Não podemos moldar a nossa vida para nos encaixar esse contexto pecaminoso ao qual vivemos. Então diga assim, o meu viver é Cristo. Logo, o meu morrer é lucro. Irmãos, nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer a morte. Sabe por quê? Num fechar e abrir de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Estaremos para sempre com o Senhor. Eu gosto muito do texto onde Jesus fala com um ladrão que estava na cruz que se converteu. Ele diz o seguinte, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, quando a gente morre, você não fica dormindo, aguardando o juízo, inconsciente. Não, quando você morre em Cristo Jesus, naquele mesmo dia, você entra no gozo do teu Senhor. Naquele mesmo dia, o Senhor Jesus te recebe nos portais da eternidade. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi isso que o Senhor falou com aquele ladrão que se converteu na cruz.
Eu acho interessante, tem muitas pessoas que têm dúvidas acerca disso. Muitos já me perguntaram, pastor, depois que a gente morre, a gente fica inconsciente, a gente vai ficar dormindo. Não, irmãos, você morreu e você vai direto para o braço de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Antipas foi fiel até a morte. Nós cremos que ele recebeu a coroa da vida. E a partir do versículo 14, Jesus vai fazer algumas advertências para essa igreja. Ele diz o seguinte: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqui, irmãos, Jesus começa a combater doutrinas. Isso me chama a atenção. O problema da igreja de Pérgamo não é que havia espíritos malignos ali, porque espírito maligno você ora, repreende e eles têm que ir embora. Você repreende em nome de Jesus e eles têm que ir embora. Jesus começa a combater ensinos errados, ensinos falsos. E o primeiro ensino falso que ele começa a combater é o ensino de Balaão. A doutrina de Balaão. E a gente precisa entender quem era Balaão para a gente compreender o que Jesus está falando aqui. Quem era Balaão, irmãos? Balaão, a história dele está lá em Números, a partir do capítulo 22 até o capítulo 35. Balaão era um profeta, não era um hebreu, mas era um profeta que nasceu na cidade da Mesopotâmia e era um profeta conhecido na região, de boa fama. O povo de Deus havia saído do Egito e caminhava, de acordo com a promessa de Deus, para a terra de Canaã, a terra prometida. E o povo de Israel, o povo de Deus, estava tendo vitórias muito importantes, vitórias muito grandes. Todo o exército que se colocava como obstáculo diante do povo de Israel era vencido, era eliminado. E um exército grandioso que o povo de Deus, que o povo de Israel venceu, foi o exército dos amorreus. Os amorreus, eles habitavam do lado oriental do Rio Jordão. Outrora, em outro tempo, quem dominava aquele território eram os moabitas. Quando o rei de Moabe, Balaque, viu que o povo de Israel, que o povo de Deus havia vencido os amorreus, ele ficou atemorizado. Ele ficou com muito medo. Pensando que o povo de Israel, o povo de Deus, passaria para o outro lado do Rio Jordão, para o lado ocidental do Rio Jordão, e consequentemente iria eliminar os moabitas. O que Balaque fez? Chamou Balaão. Balaão era um profeta conhecido, e ele chama Balaão, e ele faz uma proposta a Balaão. Balaque era o rei dos moabitas. Ele faz uma proposta para Balaão. Balaão, você vai amaldiçoar o povo de Israel. Você vai liberar maldições sobre esse povo. Porque somente uma maldição pode pará-los. E aí o que Balaão faz? Ele vai consultar a Deus. E ele fala, devo amaldiçoar o povo de Israel? Deus fala assim, não, você não vai amaldiçoar esse povo. Esse povo é o meu povo, é povo escolhido. E quando Balaão, ele foi liberar palavras sobre a vida do povo de Israel, ao invés de liberar palavras de maldição, Deus impediu e ele liberava palavras de bênção. E isso aconteceu por 4 vezes. Balaque estava oferecendo dinheiro para Balaão. E a proposta só ia aumentando. Olha, se você amaldiçoar o povo de Israel, eu vou aumentar o dinheiro. Vou aumentar a oferta, vai lá. Profetiza a maldição, que eu vou te dar uma oferta gorda aqui agora. Vou te dar casa, vou te dar status, vou te dar posição social. O que você quiser eu vou te dar. E todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar o povo, Deus impedia. E ao invés de amaldiçoar, abençoava. Balaão, interessado em receber a recompensa de Balaque, interessado em receber dinheiro de Balaque, ele faz o seguinte, olha, eu não posso amaldiçoar esse povo porque Deus não deixa. Mas eu vou te dar uma estratégia. Sabe qual é a estratégia que eu vou te dar?
faça com que as mulheres do seu reino, que as mulheres moabitas, seduzam os homens do povo de Israel, tenham relação sexual com eles, e assim vai ficar mais fácil de levar o povo à idolatria e comer das coisas sacrificadas a ídolos. Balaão sabia que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, mas que eles poderiam perder a bênção de Deus por suas próprias escolhas. E é assim, irmãos, que acontece. Ouça o que eu vou te falar. Ninguém tem o poder para te amaldiçoar. Se você é filho de Deus, ninguém tem poder para liberar maldição sobre a sua vida. Mas você pode perder a bênção de Deus pelas suas próprias escolhas. Muitos problemas que nós enfrentamos, que nós achamos que é de ordem espiritual, na verdade são consequências que colhemos por causa de decisões erradas que tomamos no passado. Quem está entendendo? Se você é filho de Deus, ouça o que eu vou te falar. Ninguém tem poder de te amaldiçoar. Porque o sangue de Jesus te cobre de todo mal, de todo pecado. Mas você pode perder a bênção de Deus por causa de escolhas erradas que você venha fazer. Quem está entendendo? Essa foi a estratégia que Balaão deu a Balaque. Meu irmão, isso me chama muita atenção. Sabe por quê, igreja? Nós precisamos aprender a depender de Deus em todo o tempo e buscar nele direção para todas as áreas da nossa vida. Você quer ver só? Eu fico pensando, o que seria de Israel se Samuel, na casa de Jessé, tivesse escolhido o filho errado? Porque Deus mandou Samuel à casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel. No coração de Deus, o rei já estava escolhido. Quem era? Davi. Só que Davi, ele era o menor. Davi, naturalmente falando, ele seria o último a ser escolhido. Passaram-se todos os filhos. Samuel quase escolheu o rei errado por causa da aparência. Olhou para a aparência. Quase que ele escolhe Eliabe, um filho bonito, elegante. Mas Deus fala com Samuel. E Samuel teve que se ajustar aos padrões de Deus para fazer a escolha correta. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Se Samuel tivesse escolhido o rei errado, sabe qual seria a consequência? No futuro, Golias teria prevalecido. Porque a escolha de Deus era Davi, não era Eliabe. Sabe o que eu aprendo? Tem muitos gigantes que nós enfrentamos, que nasceram, que foram criados por decisões erradas que tivemos no passado. Quem está entendendo? Golias no futuro teria prevalecido por causa de uma escolha errada no passado. Então, irmãos, ouça o que eu vou te falar. Abrir mão da direção de Deus no tempo presente é abrir mão do futuro que o Senhor tem para nós. Diga assim, abrir mão da direção de Deus no tempo presente é abrir mão do futuro que o Senhor tem para nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Sabe qual que é a doutrina de Balaão? É a doutrina do evangelho misturado. É a mistura do santo com o profano. Porque foi isso que Balaão levou o povo de Israel a viver. Levou o povo a se deitar com mulheres moabitas. E consequentemente adoraram a deuses falsos, a deuses estranhos. Comeram de comida sacrificada a ídolos. Essa doutrina de Balaão, a qual Jesus está combatendo na igreja de Pérgamo, é uma doutrina que faz com que a gente viva um evangelho misturado. Eu tenho um pé no reino de Deus, mas eu tenho um outro pé no império das trevas. Eu cultuo a Deus no domingo, mas durante a semana, eu passo a semana inteira fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. É o evangelho misturado. Irmão, se você vive com um pé no reino de Deus e o outro pé no império das trevas, sabe de uma coisa, você está no muro, você está no meio do caminho, e o muro é do diabo. O muro não é de Deus. Diga assim, o muro
não é de Deus. O muro é do diabo. É por isso que o muro é o lugar que tem sempre conflito, problema. Eu tive problema com meu vizinho lá por causa de quê? Muro. Sim ou não? Esse muro é seu, esse muro é meu, caiu, você tem que fazer. Quem já viveu isso aqui, diga amém. Muro é sempre problemático. Sai do muro. Vira para o seu irmão e fala assim, sai do muro, meu irmão. Fala, sai do muro. Fala, decida a sua vida. A gente não pode, irmãos, viver um evangelho misturado. Deus é santo e Ele espera de nós santidade. Ele requer de nós santidade. Sabe o que acontecia nessa igreja em Pérgamo? Eles não se dobravam diante do imperador. Eles continuavam reconhecendo que Jesus era o Senhor, mas praticavam fornicação, praticavam adultério. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Muitos líderes, muitos pastores, que dizem que adoram a Deus, Deus é o meu Senhor, mas já estão no terceiro, quarto, quinto casamento. Irmãos, para Deus, casamento continua sendo um só, amém? Fornicação continua sendo pecado. O que é fornicação? É sexo fora do casamento. Sexo entre pessoas que não são casadas. Isso é fornicação. E adultério, o que é adultério? É sexo praticado por uma pessoa casada fora do casamento. Isso ainda continua sendo pecado para o Senhor. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. A doutrina de Balaão, um evangelho misturado. O evangelho misturado. Eles tinham compromisso com Deus, mas toleravam o pecado. Relativizavam o pecado em nome da modernidade, em nome da cultura, para se contextualizarem às sociedades que estavam vivendo. Cultuavam a Deus, misturado com práticas mundanas. A doutrina de Balaão, irmãos, fala de interesses materiais acima da vontade de Deus. Balaão, ouça o que eu vou te falar, Balaão, ele nunca errou uma profecia. Todas as palavras que saíram da boca de Balaão foram palavras assertivas, palavras de Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele era um falso profeta. Sabe por quê? Porque a boca dele falava a palavra de Deus, mas o coração estava desviado. A motivação dele era errada. Tem gente que tem boca de profeta e coração de desviado. Balaão fala de pessoas que colocam o lucro acima do propósito de Deus. Tem muitos pastores nos dias de hoje, muitas pessoas que se dizem sacerdotes, que elas estão atrás de lucro, de grana na igreja e não preservam a verdade. Elas mentem para o povo porque elas estão tendo lucro com a mentira. Estão tendo lucro com a mentira. Essa é a doutrina de Balaão, irmãos. Um evangelho misturado. Eu amo a Deus, mas amo o pecado. Eu amo a Deus, mas amo o mundo. Eu amo a Deus, mas eu tolero práticas pecaminosas na minha vida. Porque normalmente a gente pensa que ser idólatra é se dobrar diante de uma imagem, diante de um santo, igual acontece na igreja católica. Irmãos, idolatria não é só isso. Tem crente que é mais idólatra do que essas pessoas. Porque você idolatra o seu carro. Você idolatra o seu apartamento. Você idolatra a sua roupa. Você idolatra a sua maquiagem. Você idolatra o dinheiro. Você idolatra suas necessidades, suas vontades. Deus continua sendo santo e Ele requer de nós santidade, separação. O problema do povo de Israel, no contexto de Balaão, é que o povo de Israel abriu mão da sua posição de separação. E quando você abre mão da sua posição de separação, você deixa de receber grandes bênçãos da parte do Senhor. A palavra santo significa ser separado. Quantos separados nós temos aqui nessa manhã? Diga amém. Diga assim, eu sou separado para servir ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer também que ali, na igreja de Pérgamo, havia a doutrina dos nicolaítas.
Que doutrina é essa, irmãos, dos nicolaítas? Abra comigo Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, versículo 5. Eu vou mostrar para vocês que doutrina é essa dos nicolaítas. Atos capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: o parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Este homem aqui, Nicolau, os relatos históricos vão dizer que esse homem que fundou a doutrina dos nicolaítas. Quem era Nicolau? Era um diácono. Um homem que foi escolhido para servir as mesas. Só que a história vai dizer, irmãos, que Nicolau, ele não aceitava ser diácono. Ele queria ser apóstolo. Bem parecido com os dias de hoje. Diácono não, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Aí sabe o que ele faz? Ele sai do contexto da igreja e ele cria a igreja dos Nicolaitas dos Santos dos Últimos Dias. Nicolaitas Futebol Clube. Ele abre a igreja dele. Ele não aceitava ser aquilo que Deus chamou ele para ser. E essa doutrina dos Nicolaitas, igualmente a doutrina de Balaão, tolerava a prostituição, tolerava o pecado. Porque toda heresia, irmãos, toda religião satânica precisa fazer concessões carnais para atrair pessoas. Então Nicolau, ele cria essa doutrina dos nicolaítas, ele funda um movimento. Deixa eu falar algo para você. Algo muito sério e muito importante que a gente precisa entender. Nos dias de hoje não existe mais apóstolo. Não existe mais apóstolo. Sabe quem são os apóstolos? Segundo a palavra de Deus, foram aqueles que foram testemunha ocular de Jesus. Quando Judas morreu, os apóstolos se reuniram para colocar outro no lugar, para substituir Judas no colégio apostólico. E um dos requisitos para que a pessoa fosse escolhida como apóstolo era: essa pessoa tinha que ter caminhado com Jesus desde João Batista e ter visto Jesus ressuscitado. Um apóstolo, ele tem que ser uma testemunha ocular de Jesus ressuscitado. Ele teve que andar com Jesus. Não existe, irmãos, mais apóstolos. Os apóstolos são os apóstolos da Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer que a igreja, ela foi edificada no fundamento dos apóstolos. Jesus é a pedra angular, mas a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Se o fundamento já foi lançado, não é necessário mais novos apóstolos. Só que o que eu percebo é que cada geração está procurando um apóstolo novo. As igrejas estão procurando novos apóstolos. Irmãos, não existe apóstolo nos dias de hoje. Porque o fundamento já foi lançado pelos apóstolos. Um apóstolo não reconstrói fundamento. Um apóstolo, ele lança fundamento. Ele estabelece o fundamento. E o fundamento já foi estabelecido na igreja. Quantos podem entender isso? Quantos podem dizer amém? Cuidado com as pessoas que dizem, eu sou apóstolo. Está mais para apóstata. Está mais para apóstata. Tem gente que vai para Israel, diácono, volta apóstolo. Que unção é essa? Que ordenação é essa, meus irmãos? Tem que rir para a gente não chorar. Em cada esquina tem um apóstolo. Às vezes você vê uma igreja pequenininha. Tudo bom, senhor? Não, apóstolo. Apóstolo de quê, meu irmão? Você viu Jesus ressuscitado? Você é testemunha ocular de Jesus? A palavra de Deus não nos dá respaldo para crer em apóstolos nos dias de hoje, porque o fundamento já foi lançado, amém?
Nós agora caminhamos no fundamento que já foi lançado. Nós não precisamos de ficar atrás de apóstolo, amém? Não me chame de apóstolo nunca na sua vida, senão eu vou te repreender, viu? Em nome de Jesus. Eu sou pastor e sou feliz sendo pastor, glória a Deus. Então, eram essas doutrinas que estavam no meio da igreja. E o texto continua dizendo, para a gente caminhar para o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. 16. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Sabe o que o Senhor está falando? Vai ter o dia da prestação de contas. Não ache que você vai fazer o que quer com a igreja. Não ache que você vai ficar se dando título que não existe. Não ache que você vai ficar pregando o que quer e não vai ter prestação de contas. Arrependa-se, porque vai chegar o dia da prestação de contas. É isso que o texto está falando aqui. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. A maioria dos estudiosos vão corroborar com a ideia de que esse maná escondido é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que dá a nós o privilégio de conhecê-lo. Quando o povo ele saiu do Egito, Deus falou bem assim para o povo: olha, eu vou fazer com que desça pão do céu para alimentar vocês. Deus não disse que ia cair maná. Deus falou que iria liberar pão do céu. Aí o povo, certo dia, acorda, sai da sua tenda e chega lá e vê um monte de pão que tinha caído do céu. Sabe o que eles falam? Mana. Mana é uma expressão egípcia. Não foi Deus que chamou o pão do céu de maná. Foi o povo que estava no Egito e que usou uma expressão que era utilizada lá. Quando eles viram aquilo, eles falam, mana. Sabe o que significa mana? Que isso? Em outras palavras, estavam dizendo assim, que isso que Deus fez? Que isso? Que milagre é esse? Que providência é essa? Que isso? Meus irmãos, que isso? Deixa eu falar para você, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deus vai fazer coisas tão grandes na sua vida que você vai falar, que isso? Mana, que isso que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha casa, na minha história? Amém? Estou profetizando sobre a sua vida. Que isso? Você vai ficar tão impactado com os milagres que Deus vai fazer na sua vida, você vai falar, mana, que isso? Que providência é essa? Que glória é essa? Que unção é essa que o Senhor está liberando sobre a minha vida? Maná significa exatamente isso. Que isso? Era uma expressão egípcia. Que isso? Glória a Deus. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu termino trazendo explicação dessa pedrinha branca. Irmãos, quando uma pessoa ela era escrava naquele tempo e ela era liberta, um escravo não tinha nome. Então, se ela saísse e ela fosse encontrada andando nas ruas, entrando em algum estabelecimento comercial, se ela fosse encontrada livre, ela era presa novamente e levada para o seu senhor. O que acontecia? Quando o Senhor liberava essa pessoa, ela deixava de ser escrava, o Senhor dela dava para ela uma pedrinha branca, escrevia o nome dela nessa pedrinha. Então, quando alguém encontrava ela, falava assim, você é escravo? Não, não sou escravo não. Ela tirava do bolso e mostrava a pedrinha branca com o nome dela. Sabe o que significa? Aquela pessoa ela foi liberta daquele senhor. Ela foi liberta daquele algoz. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte, ao vencedor, você vai experimentar de uma libertação profunda, porque você foi comprado pelo meu sangue. Ao vencedor, eu vou te dar uma pedrinha branca com o nome que ninguém conhece. Saiba que o seu nome verdadeiro não é o nome que você tem, é o nome que o Senhor tem preparado para você. Antipas foi chamado de minha fiel testemunha. Como é que você quer ser chamado pelo Senhor?
Qual é o nome que você vai receber quando você chegar diante do Senhor? Isso está ligado com a sua identidade. Isso está ligado com quem você é diante do Senhor. Quem você é na presença do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ao vencedor, darei a ele um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Corri aqui, irmãos, para terminar tudo hoje. Igual a Ayrton Senna hoje, eu fui aqui na pregação. Misericórdia, que eu vou ter que parar para descansar um pouquinho, que a alma estava atrás de mim aqui, ó. Eu para lá e para cá, estava atrás de mim, eu correndo. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Faça uma oração agora, pedindo ao Senhor que permita com que essa palavra gere fruto em seu coração. Essa carta, irmãos, à igreja de Pérgamo, é uma carta que acrescenta muito a nossa fé. Ali havia homens fiéis, que não negavam o nome de Jesus, que não se dobravam diante do imperador romano. Mas também havia um grupo que sustentava a doutrina de Balaão, o evangelho misturado. Pessoas que não aceitavam quem eram diante do Senhor, quem foram chamados para ser, que era a doutrina dos nicolaítas. Fale com o Senhor agora. E peça a Ele para tirar do seu coração toda doutrina que não está alinhado à palavra dEle, à vontade dEle. Todo ensino que porventura você tenha recebido ao longo da sua caminhada e que te atrapalha nos dias de hoje. Que te impede de ser fiel, que te impede de viver aquilo que Ele tem para a sua vida, que te impede de romper em fé e de continuar avançando, crescendo, que te impede de que você flua no ministério, que você cresça no ministério, que a sua família seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado. Coloque diante do Senhor todo ensino errado que um dia você recebeu e que você sabe que te prejudica, que te afasta da comunhão com o Senhor. O evangelho misturado, que faz com que você cultue a Deus no domingo, mas viva de maneira pecaminosa ao longo da semana. Que faz com que você cultue a Deus, mas coma das comidas sacrificadas a ídolos dos dias de hoje, como a pornografia. Quantos e quantos são os homens que estão comendo comida sacrificada a ídolos, e a pornografia é um desse tipo de comida nos dias de hoje. Renuncie agora, irmãos. A idolatria na sua vida. A busca pelo prazer fora da aliança com o Senhor. A busca pelo prazer fora da santidade do Senhor. Renuncie isso agora na sua vida. Peça ao Senhor, me capacita, Senhor. Me capacita, me dê força. Eu abro mão hoje dos meus pecados, dos meus dilemas. Eu abro mão hoje de tudo aquilo que me afasta do Senhor. Porque somente isso, irmãos, pode fazer com que a gente perca a bênção de Deus. São escolhas erradas, são escolhas equivocadas. Consagre hoje a sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Espírito Santo, muda meu ambiente interior, muda meu coração, dai-me um novo coração. Eu quero ser fiel a Ti até a morte. Eu quero ser fiel a Ti até a morte. Eu quero ser fiel a Ti até a morte, custe o que custar. Como Antipas, que recebeu a sua identidade, porque ele foi fiel ao Senhor, reconhecendo o Senhor como o único Deus, como o Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, representando a sua mente. Diga, Espírito Santo de Deus, a minha mente é o ambiente dos seus pensamentos. Eu rejeito todo pensamento pecaminoso, pensamentos de mal. Eu rejeito agora. E eu te peço, venha com a sua palavra, com o seu poder, com a sua unção. Revista minha mente com o capacete da salvação. Eu quero pensar como filho, como salvo, como alguém que foi lavado e remido pelo teu sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amém? Aleluia!